Olá pessoal, estamos de volta aí com a nossa República Populista, né? Agora basicamente, enquanto Vargas e JK nós temos aí o desenvolvimento de políticas populistas, Jânio Quadros e João Goulart iniciam a crise do populismo, tá bom? Então, vamos agora falar do Jânio Quadros, o famoso vassourinho, o presidente da vassoura, né, que foi o seu símbolo de campanha, o famoso varre, varre, vassourinha. A eleição do Jânio Quadros, ela nos mostra que é a primeira vez que a UDN chega ao poder numa aliança com o partido do Jânio Quadros, que era o PTN, um pequeno partido, tá bom? Jânio Quadros teve uma vida política meteórica, praticamente todos os cargos políticos até a presidência da República em que ele se candidatou, ele foi vitorioso, e Jânio Quadros é eleito com uma política de renovação, na ideia de que você tem que romper com a questão da corrupção, você tem que varrer a corrupção e tem também que melhorar o Estado, modernizá-lo, tá bom? Então, no Jânio Quadros, fecha para nós a tela, Douglas, nós temos, como a gente pode ver aí, a crise do populismo, porém, vindos do governo do Juscelino, nós temos um cenário de dívidas externas, internas, inflação, melhor dizendo, temos as pressões na cidade, as pressões no campo começam a aumentar, como as ligas camponesas, os sindicatos, né? Ao mesmo tempo, nós temos a necessidade de crescimento econômico, mas também temos que sanear a economia para que esse crescimento possa acontecer. Então, a partir disso, mesmo nesse cenário de aumento de inflação, aumento do desemprego, desvalorização da moeda, o Jânio Quadros é obrigado, por conta disso, a adotar medidas impopulares, corte em investimentos, em gastos públicos. O JK havia rompido com o FMI e agora o Jânio, ele reata relações com o FMI, promove uma desvalorização da moeda em relação ao dólar em 100%. Então aquele aumento que foi dado lá no governo do Vargas fica comprometido, já estava comprometido, aumenta esse problema nesse momento aqui com o Jânio Quadros, não é? O Jânio tem uma série de medidas, volta aqui para mim, Douglas, por favor, moralistas, né? Como legislar sobre o tamanho de biquínis, proibição de jogos, proibição de lança-perfume, tá? E várias outras situações nas quais ficam mais na questão moral do que numa questão prática. Contudo, isso do ponto de vista interno. Do ponto de vista externo, mesmo no momento de Guerra Fria, bipolaridade, o Jânio Quadros acreditava que os países deveriam ser capazes de estabelecer relações econômicas, comerciais com quem ele quisesse, tá? Então, por isso, o Jânio Quadros começa todo um processo de reatamento de relações diplomáticas com os países socialistas, né? Vamos lembrar que o momento em que o Jânio Quadros governa é o período da Revolução Cubana, do estabelecimento como Cuba como um país socialista a partir de 61, né? E neste cenário também de reatamento com relações diplomáticas, Che Guevara, Fidel Castro, né, vem ao Brasil, mas o símbolo é o momento em que o Jânio Quadros condecora o Che com a medalha O Cruzeiro do Sul, tá? A partir dessa medalha que é condecorada, isso é percebido como um rompimento, ou seja, o Jânio Quadros está ficando louco, está condecorando um líder comunista no Brasil, o Brasil vai se tornar comunista, né? E aí os setores mais conservadores, inclusive que o haviam apoiado nas eleições, que é a UDN, lideradas por Carlos Lacerda, rompem com o Jânio. A partir desse momento, ele perde toda a sua sustentação política, tendo em vista que ele era de um partido pequeno, que fez uma coligação com a UDN, e o Jânio Quadros, por conta disto, renuncia ao cargo, tá? Uma vez que o Jânio Quadros renuncia ao seu cargo de presidente da República, há toda uma disputa nesse momento, porque o seu vice era João Goulart, o Jango. E o Jango era conhecido por ser um líder sindicalista bem importante no Brasil nesse momento. E o Jango, estava na China fazendo o processo de reatamento diplomático, né? E vários setores da sociedade brasileira não queriam permitir a posse do João Goulart, tá? A partir daí é formada a Frente Legalista. Esta Frente Legalista, ela tem por intenção permitir, né, ou fazer campanha para a posse do João Goulart,
né? E como você pode ver aí, provisoriamente a presidência é entregue ao Ranieri Mazzilli. Posteriormente, a saída encontrada nesse momento de intenso conflito é o parlamentarismo. Então, no início do governo do João Goulart, devido à renúncia do Jânio Quadros, o regime brasileiro é o parlamentarismo, que nós vamos falar na sequência na aula sobre João Goulart. Ok, gente? Então, até já!